Olá tropa, sejam bem-vindos a este vídeo e hoje estarei trazendo a história do Zaraki Kenpachi, inclusive também a sua Bankai. Mas antes não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para receber mais vídeos como este. Bora pro vídeo. Então galera, Zaraki teve uma infância bem difícil, já que ele cresceu no 80º distrito de Hokkongai. E o Hokkongai, para quem não sabe, é a maior área da Soul Society e a mais populosa, e dividida em um total de 320 distritos. Esse 80º distrito onde o Zaraki cresceu era a área mais pobre e com maior número de crimes violentos, um lugar onde apenas os mais fortes conseguiriam sobreviver. E no meio disso tudo estava lá o jovem Zaraki, que além de roubar para viver, era obrigado a estar sempre lutando e matando pessoas para garantir essa sobrevivência. Com isso, Zaraki pegou o gosto pelas batalhas. E foi também durante sua juventude que Zaraki lutou contra sua oponente mais forte, uma certa capitã do Golden 13, que apesar de tê-la ferido no pescoço, ele acabou quase morto nesse ocorrido. Porém, é uma história que só será contada mais à frente. Já entrando na sua vida adulta, Zaraki encontrou uma garotinha nos arredores do Distrito 79, que não demonstrou nenhum medo da sua espada. Pelo contrário, ele a nomeou de Yachiru em homenagem a Shinigami que o havia derrotado, devido à admiração que ele sentia. Já na vida adulta, Zaraki vai ao Golden 13 e desafia o então capitão da 11ª divisão, o 10º Kenpachi, e o mata tomando seu título de Kenpachi e se tornando o novo capitão dessa divisão. E bom galera, só por curiosidade, essa é a única forma de tomar o título de capitão dessa divisão, já que foi uma regra criada pela fundadora da 11ª divisão, a primeira Kenpachi. Após isso rola os eventos mostrados no anime, onde enfim chegamos na Guerra Sangrenta dos 1000 anos, que através de uma reunião entre os capitães ele fica sabendo da invasão dos Queens, e recebe ordens para se preparar para a guerra ao lado dos outros capitães. Já durante a batalha, Kenpachi derrota facilmente 3 Queens e coloca seus corpos sobre suas costas, enquanto parte em direção onde estava Jugra, o braço direito do rei Queens, e o próprio Iva. Jugra ainda pergunta como ele havia derrotado tão facilmente os 3 Queens, porém Zaraki apenas se refere a eles como lixo. Após isso, ele ataca o rei Queens que bloqueia, formando uma enorme onda de choque, porém Zaraki é derrotado facilmente por ele, que ainda o segura pela garganta, e é salvo com a chegada do capitão Yamamoto. Com isso, Zaraki fica em estado de coma. Durante esse estado de coma é importante dizer que aconteceram algumas mudanças, como por exemplo a morte do comandante Yamamoto e o posto sendo assumido pelo Kyoraku, que não perde tempo em potencializar ao máximo os poderes do Golden 13. E é aí que vemos uma reunião entre o agora comandante das 13 divisões Kyoraku e a Central 46, onde é mostrado eles discutindo certos assuntos. Porém Kyoraku é bem direto ao dizer que seu primeiro ato como comandante é ensinar a arte da espada ao Zaraki Kenpachi, e que não permitiria que um poder como aquele fosse desperdiçado. Nesse momento os velhos surtam afirmando que seria um risco o Zaraki Kenpachi se tornar ainda mais poderoso, já que ninguém seria capaz de pará-lo caso ele viesse a se revoltar. Porém, Kyoraku pergunta se algum deles seria capaz de proteger a Soul Society. Vendo que tinha ganhado a discussão, Kyoraku fala para alguém que deixaria Zaraki Kenpachi sobre seus cuidados, e ao se virar nos é mostrada a capitã Unohana, ou melhor dizendo, a primeira Kenpachi Yachiru Unohana. Com isso, Zaraki recebe uma ordem para se dirigir a um lugar chamado Vazio, um local completamente isolado do mundo exterior e que se estendia ao infinito. Ao chegar, Zaraki caminha em direção ao centro da sala enquanto fala com a pessoa que estava lá a respeito do lugar. A pessoa responde que se eles fossem criminosos, jamais teriam permissão para usar aquela sala. Já Zaraki rebate dizendo que se não fossem tão bons em esmagar crânios, eles não passariam de criminosos comuns. E é aí que vemos uma das melhores falas do mangá. O Unohana se vira exibindo a cicatriz no pescoço e fala que hoje ele estava falando demais. E quanto mais ele falava, mais aquela cicatriz gritava pelo nome dele. E mais uma vez Zaraki rebate dizendo que a cicatriz do seu olho sentia o mesmo. A partir daí a história vai para o Kyoraku, que estava lendo os registros a respeito da Unohana. Unohana foi uma das fundadoras do Golden 13 há 2000 anos atrás. Fundou a 11ª divisão e foi ela também que instituiu a regra da substituição dos capitães através da morte, além de ter sido a mais diabólica criminosa a pôr os pés no Golden 13. Kyoraku também lamenta o fato deles serem forçados a lutar, já que devido à natureza deles, apenas um sairia vivo desse duelo. Também nos é mostrado que ambos deixaram um sinal de despedida aos seus tenentes caso não retornassem. Voltando para o duelo, Zaraki e Unohana já haviam começado a batalha, porém Zaraki se mostrava mais lento e menos experiente, enquanto Unohana era muito mais fria e calma, ferindo Zaraki a cada troca de golpes. E ainda zomba de Zaraki falando que se ele havia começado a lutar sem seu tapa-olho, significava que aquele era o seu limite, e que ele era patético, pois enquanto balançava a espada, a mão livre não servia para absolutamente nada, mostrando que aquilo era literalmente uma aula de esgrima. Porém Zaraki responde que ela também não se parecia mais com a pessoa que ele costumava respeitar. A Unohana em um piscar de olhos desarma Zaraki e fala que ela não mudou, mas sim ele, que na juventude não dava esse tipo de brecha, fazendo Zaraki chegar à conclusão que ele que havia ficado mais fraco. Após isso, a Unohana atravessa sua garganta com a sua espada, porém ele desperta e vê que estava vivo, e se pergunta se aquilo realmente foi
foi real. Porém, deixa de se questionar e se prepara novamente para a batalha. Após isso, rola um flashback da luta que eles tiveram no passado, já que foi isso que os uniu por terem personalidades tão parecidas e por não acharem mais oponentes à altura. Ainda enquanto trocavam golpes, o Nohana também menciona que Zaraki inconscientemente foi suprimindo seus poderes ao longo dos anos, e por isso empatou com o Ichigo e por pouco ganhou do Nuitra. E essa é uma parte bem interessante porque ela foi a única a perceber isso, já que o mesmo aconteceu com ela no passado, até ela perder de vez a vontade de lutar e entrar para a divisão de cura. Em pensamento e enquanto cortava o Zaraki de todas as formas possíveis, o Nohana admite que ele é mais forte que ela, e se preciso fosse ela mataria ele milhares de vezes até reviver seu poder, até que finalmente Zaraki consegue cortá-la. Porém ela se cura e saca sua Bankai, chamada Minazuki, uma lâmina com líquido viscoso que derrete tudo que toca, derretendo um lado inteiro do corpo do Zaraki com o primeiro golpe, ao mesmo tempo que usava suas técnicas de cura para não permitir que ele morresse. Após isso, Zaraki atravessa o pescoço da Nohana com a sua espada enquanto implora para ela não morrer, mas ela diz para ele não ficar triste, pois finalmente ele havia recuperado sua verdadeira força. Com a morte da Nohana, ele passa a ouvir a voz de alguém o chamando. Após procurar por alguns instantes, ele percebe que a voz vinha da sua Zanpakuto, que finalmente se apresenta a ele pela primeira vez. Enquanto isso, em um outro local estava Isane, tenente da Nohana, e a Yachiru, a tenente do Zaraki, quando de repente aparece um Quincy chamado Grammy, capaz de criar coisas a partir da sua imaginação. A Yachiru ainda chega a ir para cima dele, porém não dava para ela. É quando de repente o Zaraki aparece. Isane ainda pergunta pela Nohana, porém Zaraki é bem categórico e diz que ela estava morta. Após isso, o Grammy levanta uma superfície do solo formando uma espécie de arena, e Zaraki desfere seu primeiro golpe, porém a espada não passa no corpo do Grammy, pois ele havia imaginado seu corpo duro como aço. Zaraki o corta dizendo que ele não seria capaz de criar nada que ele não fosse capaz de cortar. A partir daí a luta começa para valer, e enquanto o Grammy invocava várias coisas como lava, água e até mesmo armas, Zaraki ia resistindo a tudo, e a luta se estende até que Grammy imagina um meteoro. Todas as pessoas que estavam ao redor vendo ficaram espantadas com o tamanho desse meteoro. E é aí que nesse momento, pela primeira vez, Zaraki libera sua Shikai, chamada Nozarashi. E é aí que nesse momento rola um flashback da Yachiru lembrando como eles se conheceram, e ela lembra também que ambos não possuíam nome. A partir daí vemos o Zaraki com um enorme machado de guerra na mão, onde ele salta e corta o meteoro com extrema facilidade. Até que em certo momento da luta, Graham imagina Zaraki dentro da sua mente, que o corta de dentro para fora. Já ferido e caído, Graham explica que na verdade o que ele tentou imaginar foi o seu poder, porém era muito grande para seu corpo e apenas o corpo do Zaraki era capaz de suportar. Com a morte do Graham, Zaraki começa a chamar pela Yachiru, porém só encontra suas roupas jogadas no chão. Até mesmo seu Reatsu havia desaparecido. Porém ela retorna mais tarde em um momento muito crítico, em uma dura batalha contra outro Quincy chamado Geralt, um personagem tão poderoso que para derrotá-lo vários personagens tiveram que lutar juntos. Entre eles estavam Hitsugaya, Byakuya, os Vizard e o próprio Zaraki, que havia levado a pior e se encontrava caído, quando a Yachiru aparece para ele novamente e pergunta o que ele estava fazendo caído. É então que ela segura sua mão e fala que se ele usá-la corretamente, não há nada neste mundo que ele não seja capaz de cortar. Nesse momento surge um poder fluindo na mão de Zaraki. Perguntada por ele sobre o que era aquele poder, Yachiru simplesmente responde que aquele poder era o que todos chamavam de Bankai. Após isso rola uma explosão e é aí que vemos Zaraki assumir a forma de um Berserk. E como o Geralt era enorme, a partir daí o Zaraki brinca de açougueiro, cortando seu braço fora e o partindo no meio. Infelizmente o Geralt se regenerava muito rápido e o Zaraki acabou não suportando o poder da sua Bankai, chegando até mesmo a quebrar um de seus braços. A Yachiru aparece por uma última vez e se desculpa por liberar tanto poder de uma vez, e após isso ela volta a desaparecer. E é isso pessoal, se você gostou do vídeo não esqueça de curtir, se inscreva para o canal para receber mais vídeos como esse. Tchau, tchau e até a próxima.